agradeço primeiramente Deus e o nosso querido e amado pastor Ismael, que tive o privilégio, né, de ter participado da mocidade, a qual ele era o líder, né, hoje se tornou pastor, pai de família, pastor dessa igreja, que juntos iremos morar no céu. Né? Trago também a paz do meu amado pastor, que esteve aqui pregando, o pastor Cláudio, homem de Deus, tem me ajudado muito, na época que estive desviado da presença de Deus. Nosso querido e amado, tão estimado amigo Claudinei, presbítero Claudinei, que tem me ajudado, tem sido chato. Volta para a presença de Deus, rapaz. Eu não vou contar meu testemunho agora, irmão, porque a gente vai pregar a palavra do Senhor. Mas na próxima vez que eu voltar aqui, eu vou contar o meu testemunho. Os irmãos vão entender. Mas antes de eu começar a pregar a palavra, louvado seja Deus, também agradeço a esposa do nosso irmão, em nome de Jesus. Antes de eu começar a pregar a palavra, eu costumo fazer alguma pergunta à igreja. Espero que os irmãos sejam sinceros na pergunta que eu vou fazer, porque o nosso Deus, Ele sabe quem está mentindo e quem não está mentindo. Vou fazer uma pergunta dizendo assim: quem foi aquele que orou para que Deus tirasse aquele que desviou de sua presença da cadeira de roda? Deixa eu ver. Levanta a mão. Glória a Deus, Jesus. Estão lá. A irmã orou. Quem foi que orou? Fez uma oração para Deus tirar quem estava na cadeira de roda. Para levantar. Quem foi que orou aqui? Deixa eu ver. Eu vim dizer aqui para você, irmão, que eu sou o fruto da tua oração. Sua oração está sendo ouvida. Quem foi aquele que orou para que Deus tirasse aquele das drogas, viciado na cocaína? Sou o fruto da tua oração. Eu venho dizer em nome de Jesus que a tua oração, Deus tem dado ouvido a tua oração. Ainda que pareça que os tempos estão ficando difíceis, Senhor, o Senhor não responde a minha oração, eu venho dizer que da mesma forma que você orou para que Deus tirasse alguém da cadeira de roda, alguém das drogas, eu sou a prova viva. Eu estou aqui, ó. Eu sou o fruto da tua oração. Então não se preocupe, continue orando, que Deus vai colocar as suas... O que você pediu, você entregou nas mãos dele no seu devido lugar, amém? Para não ficar só nessas palavras, vamos abrir a Bíblia no Salmos de número 34. Vamos ler a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Salmos de número 34. Louvado seja o nome santo do Senhor. O verso é 17. Amém? 17, 18 e 19. Vamos estar lendo? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, salva-os o espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Amém? Amém. Podemos tomar os nossos assentos em nome de Jesus. Irmãos, esses salmos é um salmo feito por Davi, uma palavra muito gloriosa. Nós sabemos, irmãos, a qual intimidade tinha o rei Davi com o nosso Deus. Davi, um moço, louvado seja Deus, filho fruto de um adultério de seu pai, ele se tornou bastardo entre os seus irmãos. Louvado seja Deus. Davi, louvado é o nome santo do Senhor, ele foi pastor de ovelhas. E naquela época, a tradição de Israel, só quem tomava conta de ovelhas era o filho bastardo ou algum escravo. Louvado seja Deus. No começo do culto, a nossa amada irmã, ela leu o Salmo 23. Esse Salmo de número 23, Davi escreveu ainda jovenzinho, garoto. Louvado seja Deus, não sabia, louvado seja Deus, o perigo que estava vindo para frente, o que os seus irmãos tinham tramado contra Davi. Os irmãos percebem que no Salmos 23 ele disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Esse salmo, ele me chama muita atenção, irmão, no aspecto das palavras de Davi, nas composições da palavra de Davi. Diz que vale é esse. Eu fui procurar saber que vale da sombra da morte é esse, e lendo a Bíblia, irmãos, nada contra a teologia, até gosto da teologia, mas eu tenho o costume de falar para os irmãos: olha, você pega 1000 professores de português e pergunta qual é o plural da palavra
qualquer, os 1000 vão dizer quaisquer, os 1000 vão dizer que o plural da palavra qualquer é quaisquer, mas se você pega 1000 teólogos e pergunta para ele algo acerca da Bíblia, os 1000 vão falar uma tradução diferente. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, que ela interpreta ela mesma. A palavra de Deus é inerrante, inefável. Louvado seja Deus, é a palavra de Deus. E olhando para dentro das Escrituras, eu comecei a buscar algo, comecei a ler, entrar, pedir a Deus, Deus me dá graça, me dá entendimento da sua palavra. Então eu descobri, com os escritos mesmo de Davi, o que é o vale da sombra da morte. Se os irmãos entenderem que Davi disse, olha, Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu acredito que Davi estava fazendo esse salmo como uma oração diante de Deus, numa terra perigosa, aonde ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que quando o tempo determinado por Deus é chegado, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Deus ele levanta um homem por nome Saul para rei de Israel, louvado seja, a pedido do povo. Deus manda, quando Samuel questiona Deus sobre a rejeição do povo, que Deus era quem era o rei, Deus falou para ele dar ouvir ao povo. Então aconselha, Deus dá coragem a Samuel, e Samuel ele unge Davi, a Saul a rei de Israel, louvado seja Deus. Porém, quando Deus determina uma ordem para Saul, para que ele fosse na cidade dos amalequitas e destruísse tudo, porque Deus tinha amaldiçoado, irmãos. A Bíblia vai dizer que Saul, ele entra até a cidade dos amalequitas, ele segue a determinada ordem de Deus, mas não a cumpre 100%. Saul, quando ele olha, vê o melhor gado, a melhor ovelha, louvado seja Deus, cresce o olho, coloca o olho naquilo que Deus amaldiçoou. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Às vezes nós sabemos qual o reto caminho que se deve andar. Quando eu e você olha algo que se damos bem, no nosso negócio, nas nossas empresas, no nosso emprego, a gente se desvia um pouco da presença de Deus. Mas como Deus é misericordioso, Ele ainda usa alguém para nos puxar. Porém Saul se sentia rei, se sentiu grandão, o maioral, fez de acordo com o seu coração. Saul, ele vai, livra a vida do rei por dinheiro, pega o melhor ovelha, os melhores vacas e traz para Israel. Louvado seja Deus. Mas quando Samuel escuta, louvado seja Deus, aquele mugido, ele disse: que mugido é esse? Ele viu algo diferente. Quando ele sai para fora, está Saul, com a vida do rei intacta, com o melhor gado, a melhor das ovelhas. Ainda fala ao povo, pediu para que separassem isso, para trazer sacrifício, Senhor. Samuel, cheio do Espírito de Deus, disse: olha, o Senhor não tem prazer no sacrifício, mas Ele tem obediência. Louvado seja Deus. E aí tem uma conversa entre ele. Samuel corta a cabeça do rei, mata o rei, e o Senhor rejeitou, rasgou o reino de Saul. E a Bíblia diz que Deus olha para Samuel, vê o coração de Samuel com pena de Saul, e o Senhor falou: até quando terá dó de Saul? Vou te levar até a casa de Jessé, o Belemita, porque dentro dos seus filhos tem um ouvido de um rei. Olha só a oração de Davi. Olha a oração de Davi sendo cumprida, sendo concretizada. Ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus inimigos. E quando o rei vai, quando o profeta vai, com um vaso de azeite, até a casa de Jessé, ele viu o moço mais velho. Ele falou: certamente é esse. Atentou com a aparência, para o coração. Atentou para a aparência dos seus olhos. Mas o Senhor falou: não atento a aparência, mas sim o coração. Passaram todos eles. Todos eles. Aí o Samuel falou assim: ó, acabaram os mancebos, ainda falta um moço. Aí Samuel já entendia. Ou quem cuida das ovelhas, ou é bastardo ou é escravo. Então já disse, não é escravo, é filho. Pois manda trazer. Não se assentaremos à mesa antes que ele venha. Davi não pediu no Salmo 23? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem eram os inimigos de Davi? Era quem? Os próprios irmãos. Quando Davi vai dizer para o Senhor: prepara, Senhor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte era aquele território onde Davi cuidava daquelas poucas ovelhas. E a história diz que eram só salpicadas e malhadas, ovelhas que não tinham valor nenhum comercial. Mesmo assim era Davi para os seus irmãos, não tinha valor nenhum, porque ele não era filho do pai com a mesma mãe, mas era fruto de um adultério. Coloca ele lá para morrer com as ovelhas. Mas não sabia que Deus olhava o sofrimento daquele moço. Os irmãos acham que foi fácil a vida de Davi. Imagina um moço nascido no meio de 7 homens,
ser rejeitado dessa forma, ficar com a pior das ovelhas. Louvado seja Deus. Os irmãos vão entender que quando ele vai levar, depois que ele é ungido, louvado seja Deus, a mesa estava preparada. Samuel falou: não aceitaremos a mesa antes que ele venha. Quando ele chegou, o Senhor falou: é esse mesmo, pode ungir. A oração de Davi foi cumprida. Da mesma forma que os irmãos pediram para Deus tirar alguém da cadeira de ordem, Deus me tirou e me trouxe aqui para te mostrar. Quem está ouvindo a tua oração? Não cesse de orar, irmãos. Não cesse de orar, igreja. A única coisa que a Bíblia não nos deixa parar é de orar. De Paulo escreveu: orai sem cessar. Glória a Deus. A minha e a tua vitória, irmão, não está na vida do pastor, não está na oração que os irmãos fazem, mas no joelho que você dobra. A minha e a tua vitória está no joelho, está na oração. Vida de Deus é a minha e a tua vitória. Não adianta, irmão, quem vai se levantar contra a sua vida, se a irmã vai se levantar, se o músico vai se levantar contra a sua vida. A tua vida foi comprada por Cristo. Você é propriedade exclusiva dele. Venha seu irmão aqui, não é com briga, não é com contenda, é na oração. Apresenta ele na oração que você vai ver o que vai acontecer. Mas olhando para essa palavra, irmãos, louvado seja Deus, me lembra uma certa mulher, louvado seja Deus, estéril, louvado seja Deus, que a todos os dias da vida dela, durante 10 anos de sua vida, todos os dias, excessivamente, Penina, ela zombava de Ana. A história conta, no primeiro livro de Samuel, uma história a qual muito chamou a minha atenção. Essa mulher, casada com Elcana, e Penina também, era esposa de Elcana. Eles viviam na região montanhosa do Efraim, e a Bíblia vai dizer que ele subia de ano em ano para adorar o Senhor. Mas a história conta, a passagem da Bíblia conta que Penina, ela dava filhos a Elcana, porém Ana não dava. E Penina, ela excessivamente zombava de Ana. E a história vai nos dizer que naquela época, mulheres estéreis não tinham valor nenhum, era amaldiçoada, como dizia minha mãe, excomungada pelos outros. Quem sabe Penina zombava dela, Penina criticava, ao ver que aquela mulher do mesmo marido, dizia: vem aqui, ô terra seca, ô estéril, você nunca será mãe, mulher. Quem sabe as duas preparando um guisado, algo para o marido comer, e ela errava, uma quantidade, um pouquinho de sal a menos, ou esquecia algum tipo de tempero, e Penina experimentava, porque se sentia a rainha da cocada preta, porque todo ano dava filho. Eu sou melhor, Deus é comigo, o meu ventre é abençoado, é frutífero, e o teu seco, como azeitona que não dá azeite. Quem sabe ela zombava dela, dizendo: você não é de nada, mulher, você não é de nada. Mas de uma coisa a Bíblia diz, que Elcana amava Ana mais do que Penina. Aleluia! Quem sabe a rivalidade dela, louvado seja Deus, era isso: ele te ama, mas a mãe dos filhos dele sou eu, a herdeira sou eu, a quem dá filho todos os anos sou eu e tu. Estéril, terra seca, como um poço que não dá água, como um poço que é cavado profundamente, e água nenhuma sai. Imagina as humilhações que Ana passa, louvado seja Deus, diante daquela mulher. Acredito que muitos de nós passamos humilhações dentro da condução, dentro do serviço, na nossa igreja, dentro do transporte, mas nada foi comparado ao que Ana passou. Você sabe que você sai para trabalhar às 5 horas da manhã, não sei a hora a qual você tem estimado pela tua empresa para chegar no teu serviço, mas todo dia 20, todo dia 5 o teu salário está lá. Mas Ana desejava, tão sonhava um filho em seus braços. Mas certa feita, Ana, irmãos, a Bíblia diz que Elcana repartia os manjares, repartia ali o sacrifício, dava parte do sacrifício a Ana, a Penina e seus filhos, mas para Ana nesse dia ele deu parte dobrada. E a Bíblia diz que ela atormentava tanto Ana,
Que Elcana disse para Ana assim: mulher, por que choras? Não sou eu melhor do que 10 filhos? É aqui que eu quero que os irmãos entendam por que eu digo que Penina teve 10 filhos. Por causa desse dito de Elcana. Não sou eu, quem sabe ela observava a quantidade de filhos que Penina tinha e chorava pelas humilhações dela. Mas perceba no texto que Ana não revelou ao Elcana: olha, Penina me maltrata demais, ela zomba de mim porque eu sou estéril. Você não vê o texto dizer que ela foi questionar ninguém. Quando vier essa afronta até a sua vida, irmão, pelo amor de Deus, não questiona, não vai brigar com ninguém, não vai provocar escândalo, vai para o joelho, vai falar com aquele que é poderoso para te dar vitória. A Bíblia vai dizer que Ana sobe diante do templo e ela se derrama aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ela ora, irmãos, que ela clama. A Bíblia diz que ela derrama a sua alma diante de Deus. Se eu pegar esse copo, essa jarra de água e derramar na terra, nunca mais na minha vida eu consigo juntar essa quantidade de água dentro dessa jarra aqui. Foi isso que Ana fez, irmão. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Aleluia. Para Deus mudar a tua história. Quem sabe antes de Ana subir na viagem, irmão, subindo lá de baixo para Siló, para onde estavam junto ao sacerdote Eli, louvado seja Deus. Quem sabe Ana, louvado seja Deus, aos prantos, às lágrimas, irmãos, a perseguições de sua rival, ela lembrou dos feitos do Senhor que o Senhor tem feito. Aleluia. Quem sabe quando ela estava dando ouvido a Ana, a Penina, chama ela, louvado seja Deus, de terra seca, de poço sem água. Será que nome que ela usava para aquela mulher para humilhar? Mas era palavra de humilhação de baixo. Caramba, a Bíblia diz que era excessivamente. Ana era vítima dos nomes de Penina. E quem sabe ela lembra, irmãos, da história, dos feitos de Deus lá no Egito, quando foi tirar o povo. Quem sabe tudo isso, no meio daquele pranto, ela lembrou: opa, se Penina acaba com a minha vida, acaba com a minha moral, lembra todos os dias, toda hora, que eu sou estéril, mas tem alguém que pode mudar o quadro da minha vida. Louvado seja Deus. Perceba que Ana não teve o quadro da vida dela mudado em contendas, em briga, em retorno de provocações para a Penina, não. Ela teve a vitória, foi no joelho. É aqui que eu falo para os irmãos, que uma igreja que clama, uma igreja que busca, uma igreja que derrama a sua alma, que confia no Deus Todo-Poderoso, vai receber vitória, mas é do joelho. Não adianta, irmãos, nós fugir da nossa responsabilidade. Aleluia. A parte de Jesus ele já fez. Jesus não vai descer do céu para dar para mim, para você carro, casa. Não. Ele não vai fazer isso. Isso nós conquistamos trabalhando. Coisas materiais trabalhando. Mas a nossa vida espiritual tem que estar saudável diante dos olhos do Senhor. Sabemos que se eu e você for no mercado lá pegar um carrinho para fazer uma compra e encher lá 2, 3 carrinhos, você passar por um caixa, precisa pagar. E o dinheiro é real. Você não vai orar na frente do caixa não quer comprar, mas você paga não. Mas você tem resposta do céu quando você ora. Glória! Quando você tem uma vida de oração diante de Deus. Igreja que ora, irmão, é saudável. Igreja que ora tem intimidade de Deus, tem vida com Deus. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela começa a orar. Perceba uma coisa, irmão, que a Bíblia diz que ela ora com o quê? Com o coração. Isaías disse: olha, esse povo, Deus por intermédio de Isaías dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas ela não, ela fez ao contrário. Com os lábios ela mexia, mas orava com o coração. O que é orar com o coração? Não é esse coração não, irmão. A função desse coração nosso aqui, ó, simplesmente é bombear o sangue para o corpo. Mas é esse coração aqui, ó, consciência. Quando você vê a Bíblia dizer que coração, ela está dizendo a consciência, viu? É a consciência.
E Ana orava com consciência, acreditando no Deus que ela servia. Quando a Bíblia diz que Elias estava sentado em uma cadeira, ele era gordo, obeso, estava pesado sobre o pilar, sentado sobre o pilar, ele observava Ana. E os irmãos vão entender que ele, louvado seja Deus, ele era sacerdote e juiz de Israel. E Davi, quando ele olha para aquela mulher, ele nota ela mexendo os seus lábios. E Davi diz, e ele diz assim, ó: até quando tu estará embriagada? Apaga de ti o teu vinho. Mas quando Ana responde para ele: não, meu Senhor, tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Louvado seja Deus. O interessante é aonde ele errou. Eu não vejo o erro de Eli. Ele julgou Israel 40 anos. E você perceba que, por ele olhar o movimento dos lábios de Ana, quem sabe quanto julgamento ele fez, quantas pessoas embriagadas, ele olhava e viu: não, esse não tem como conversar, não dá, está embriagado, está bêbado, está falando sozinho, eu não vou até ele. Quem sabe quantos julgamentos participou ele? Aquele homem, ele julgou Israel por 40 anos, igreja. Ele olhou uma situação daquela e disse: essa mulher está igual. Mas quando ele vai ouvir, ele vai ter com Ana, porque ele estava ali para cultivar, para manter a casa do Senhor no zelo. E ele não permitia que alguém embriagado, alguém que estivesse falando asneira, não poderia estar naquele solo sagrado. Mas quando Ana fala: eu sou uma mulher atribulada de espírito, louvado seja Deus, conversa com ele, ela disse: eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A Bíblia diz que o espírito de profecia, ela toma conta da vida de Eli. E ele profetizou para ela que o Deus de Israel conceda a tua petição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando a igreja está de joelho, quando a igreja entrega a causa dela diante do Senhor, irmão, há um que leva as minhas e a tua oração ao tom da graça, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo não se agrada de quando saímos para um culto desse, olhamos para a vida da irmã que está à frente do trabalho do seu marido, o pastor Ismael, ou do líder da regente, do músico, ou do irmão que deu uma saudação antes de me pregar. Você viu aquele irmão, o pastor? Não, o Espírito Santo não leva a fofoca para o céu. O Espírito Santo não leva a contenda para o céu. Não leva mal olhado, não, ele leva oração. Com um cheiro suave e agradável a Deus. Ele leva a minha e a tua petição. Ainda que o teu marido na tua casa esteja nas drogas, na bebedice, e você entrega: Senhor, eu entrego a minha família nas tuas mãos. É isso que Deus quer ouvir, irmão. Deus não quer ouvir você vir aqui questionar a vida de ninguém, na casa de ninguém para fofocar, não. O Senhor quer ouvir quando você vai na casa de alguém, é para falar: irmã, eu vim aqui ajudar a irmã em oração, eu vim aqui buscar a presença de Deus na casa da tua irmã, para que o Senhor desça com bênção sobre a tua vida. É oração, irmão. A oração comove Deus. Aleluia. Nunca vi ninguém vencer uma peleja na Bíblia. Os nossos pais, heróis na fé, os heróis da Bíblia, nunca venceu uma peleja com as forças do seu braço, não. Sempre foi na oração, sempre foi buscando a Deus, sempre foi em oração, irmãos. Assim como Ana buscou por Samuel. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós também temos que buscar a minha e a tua vitória. É na oração, irmãos. Derramar a alma diante do Senhor. A Bíblia diz que quando ele fala isso para Ana: olha, que o Deus de Israel conceda a tua petição. A Bíblia diz que Ana se levanta, louvado seja Deus, e o seu semblante já não era triste. E o texto sagrado vai dizer que eles se levantaram à madrugada, louvado seja Deus, e adoraram perante o Senhor. O que é adorar, irmãos? É entrega. Adorar é nada mais nada menos que entregar. Louvado seja Deus. Se eu e você, irmãos, entregamos a nossa vida diante do Senhor, deixa Ele, pelo amor de Deus. Não tenta tirar.
Mas Luciano, como é que eu tiro a minha vida das mãos do Senhor? Um dia eu tirei. No ano de 2002, eu entreguei a minha vida para o Senhor. No ano de 2009 eu tirei a minha vida das mãos do Senhor. Eu fiz uma entrega, irmãos, para o Senhor no ano de 2003. Mas no ano de 2009 eu tirei ela de lá das mãos do Senhor. Fui para o mundo, me desviei. Eu não vou contar isso agora não, irmãos, porque a hora não nos permite. Mas, irmãos, entrega. Você entregou a tua família nas mãos do Senhor. Irmãos, eu não estou vendo resultado. Está nas drogas, meus filhos estão assim, está assado, não interessa. Você entregou nas mãos do Senhor. Não desista, não desfaleça o teu coração. A Ana esperou 10 anos, irmãos, por Samuel. Aleluia. Continue orando na presença de Deus. Derrama a tua vida, coloca nas presenças de Deus, que Deus vai te dar vitória pelo intermédio do nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que nasce o menino Samuel. Aleluia. Ana teve uma bênção alcançada nas mãos do Senhor. E ela disse para o Senhor dessa forma: Senhor, se tu me deres, se tu lembrar de tua serva e me der um filho varão, eu entregarei ele nas tuas mãos, deixarei ele crescer na tua presença, Senhor, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A oração de Ana foi tão fervorosa diante do Senhor. Ela lembrou dos grandes feitos que Deus tinha feito em Israel. Louvado seja Deus. E Deus deu para ela vitória. Quando Penina, durante os seus primeiros 2 meses, continuava a zombar dela, mas ela sabia que dentro dela tinha algo mudado. Quando Penina enxerga, a zombaria acabou. O tempo de vitória chegou na vida de Ana, porque crescia Samuel. E quando você ora, irmão, algo vai crescer na tua casa, algo vai crescer na tua família. Não desfaleça o teu coração, não deixa Satanás vir na tua fé. Mas eu repito, é na oração. Eu vim lá de Guaianás aqui para dizer para os irmãos que sem oração não adianta, não chegaremos em lugar nenhum. Se eu e você permanecermos em oração, crendo no que Jesus nos falou, Deus vai nos dar vitória. Quem aqui, irmãos, não lembra de Sansão? Homem nazireu, separado. Mas o homem errou diante de Deus, andou os seus caminhos tortos diante de Deus. O Senhor falou para ele não beber bebida forte, nem tocar nada imundo. Ele tocava, casou com uma mulher filisteia, pecou diante de Deus. Mas quando ele perdeu os seus olhos, perdeu o seu cabelo, perdeu a força, ele era brinquedo dos filisteus. Antigamente era amedrontado, era um pânico que ele colocava no meio dos filisteus. Mas outra hora depois ele já era um brinquedo no meio dos filisteus. Mas aquele homem se lembrou do Senhor. Ele começa a orar a Deus e dizer: Senhor, que eu me vingue de uma vez por todas pelos meus olhos e pela minha vida, pelos filisteus. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começa a crescer, irmão. Deus derramando para Sansão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dando para Sansão de volta a aliança que Deus tinha feito com ele, porque ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou, irmão, ele foi buscar Deus na oração. Da mesma forma, irmãos, eu não sei o que passa pela vida dos irmãos, mas eu venho te dizer em nome de Jesus Cristo, que a tua vitória está na oração. Não adianta. Não adianta, irmãos, você vir aqui pedir para a irmã, pedir para o irmão: irmão, ora por mim. Não, você tem 2 joelhos, você tem uma madrugada, você tem vida com Deus lá na tua casa, lavando roupa, fazendo comidas. Não importa a forma que você está orando, mas olha a Deus, busca Ele, fala com o céu, busca, irmão, a atenção do céu para a tua vida. Olha que Deus fez na vida de ela, irmãos. Uma mulher estéril, uma mulher que não gerava filhos. A Bíblia diz que ela ora diante de Deus, ela clama, derrama a tua alma, e Deus dá para ela quem? Samuel, que foi o maior profeta, um dos maiores profetas de Israel, que teve um ministério igualado a de Cristo, foi sacerdote, profeta e juiz. Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem que passou experiência para um rei, a qual andou segundo o coração de Deus, a qual o homem contou histórias para Davi. Não está registrado na Bíblia, irmãos. Aleluia, a Bíblia está registrada só pontos estratégicos, pontos firmes na Bíblia, coisas que tinha que estar escrito, mas muitas coisas, o que aconteceu na história de Israel, a Bíblia não conta, louvado seja Deus, mas esse é um livro inerrante. Muitas vitórias Davi adquiriu quando ele tinha um exército em sua frente, mas ele não subia para a peleja antes de ouvir a voz de Deus. Ele orava
consultava o Senhor: Senhor, irei eu para a peleja? E o Senhor respondia. Aleluia. Ele tinha uma vida de oração diante do Senhor, irmão. Não adianta, não vejo ninguém nas escrituras sagradas, irmão, ninguém, absolutamente ninguém, receber vitória da parte de Deus sem ter uma vida de oração diante do Senhor. Você percebe que os reis, depois de Davi, aleluia, eles iam para a batalha, mas tem um rei, um exército que dava ouvido à sua esposa. O exército de Acabe fazia segundo o querer dele, a vontade dele. Deus se afastou daquele homem. Mas teve um rei por nome Zedequias, perdão. Esse homem viu que Senaqueribe, ele olhava, louvado seja Deus, para Israel e tentou afrontar Israel. Esse homem era tão valente com seu exército, 180 mil só era gente demais, irmão. Senaqueribe olhava, ele ia para a Síria, ele voltava vencedor. Qualquer país que ele ia, qualquer atacar, ele voltava vencedor. Mas esse homem decidiu afrontar um homem de Deus, Ezequias, irmão. Um homem com soldado pequeno, com um exército pequeno, mas ele tinha um Deus que era poderoso. Mas quando ele ouviu, louvado seja Deus, a fama, ele ouviu os rumores que o rei Senaqueribe viria atacar o exército, tomar o ouro, a prata. Louvado seja Deus. Esse homem não levantou o exército para a peleja. Esse homem não levantou o exército, louvado seja Deus, para ir para o vale afrontar o exército, porque sabia que ia perder. A quantidade de soldados era muito, era 180 mil, era uma potência muito grande da época. Mas esse homem sabia aonde ele tinha que recorrer. Esse homem não foi se humilhar, não foi dar as dádivas, dar os dogmas, dar os valores, se humilhar diante de um Deus, de um rei que serve um Deus pagão, não. A Bíblia diz que esse homem desce com o joelho no chão, entrega aquela peleja na mão do Senhor, e diz a Bíblia que Deus envia um anjo só e derrota 180 mil soldados do rei. Aleluia! E você não é diferente, irmão. De que exército você faz parte? Aleluia! Ainda que se levante Senaqueribe contra a tua vida, aleluia, não tente pegar a tua espada, não tente pegar as tuas mãos e ir para cima de Senaqueribe, não, que você vai perder. A tua vitória está no joelho. Desça com o joelho no chão, clame ao teu Deus, que Ele te dará vitória. É oração, irmão. A vida da igreja, a vitória da igreja está na oração. Não adianta, irmãos. Eu não vim aqui para dizer que Deus vai te dar chave de carro, mas não. Deus sabe do que você precisa, mas Ele precisa que você clame a Ele, que você tenha uma vida de santidade, que eu e você tenhamos uma vida de santificação diante da tua presença. Louvado seja Deus. É na oração, não adianta. Não vamos a lugar nenhum, irmãos. A lugar nenhum. Não adquirimos vitória nenhuma da parte de Deus se eu e você não temos uma vida de oração diante do Senhor. Crente que ora tem a atenção de Deus, irmãos, para a tua vida. Tem a proteção de Deus para a sua casa, para a sua família. Certa feita Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele escreve uma palavra poderosa, irmãos. O Senhor falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e se converter dos maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Desde agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. O que? A murmuração desse lugar? A contenda desse lugar? É o que, irmãos? É o que? Oração, irmão. Oração, a tua vitória está na oração. Não adianta mendigar a oração, não. Não adianta. Se eu tenho a minha vida de oração, o dever de cada um de nós é orarmos uns pelos outros. Mas se eu tiver uma vida de oração, Deus, Ele vai atender o que? O meu pedido. Para Deus atender o teu pedido, não adianta eu interceder por você. A minha obrigação é orar: Senhor, levanta minha irmã. Mas eu preciso ver o irmão orando. Deus precisa ver o irmão suplicando. Não ninguém intercedendo por você. Porque já tem um que quer pegar a tua oração. Olha, Deus não quer terceirizar o serviço. O Espírito Santo que vem pegar minha oração,
intercede pela tua vida, Ele não quer ser terceiro, Ele quer ser primeiro também na sua vida. Ele quer ver você gemer, quer ver você pedir, chega de mendigar, irmão, chega de, irmão, ora por mim, faz isso por mim, intercede pela minha vida. Não, Ele quer ver você também orar. Glória a Deus, aleluia. Que você também foi comprado por um fogo, com preço de sangue. Buscar o Senhor Jesus. Vamos orar, igreja. Eu não vim aqui, não estou preocupado com glória, com aleluia, sem malfar não. Eu vim aqui trazer o recado de Deus para a tua vida. Eu falei para os meus irmãos, eu estou preocupado, irmão. Falei para o irmão, eu estou preocupado, estou sem palavra. Eu conheço a Bíblia, irmão. Eu podia pregar uma palavra aqui, mas de mim mesmo, do conhecimento meu. Mas eu falei para o Ismael, pastor Ismael, com o respeito que eu tenho a esse homem, eu falei, eu quero que Deus me revele uma palavra. E o Senhor hoje pela manhã me disse, você vai falar sobre oração, fala da oração da minha serva, fala sobre oração, fala para a minha igreja orar, que eu quero mostrar minha intimidade para a minha igreja. Irmãos, eu não conheço os irmãos. Aí a primeira vez que eu estou vindo aqui, a primeira de muitas que eu ouvi, em nome de Jesus. Mas irmãos, eu vou contar meu testemunho na próxima, quando eu vier, irmão, vou entender. Irmão, mas Deus quer que os irmãos tenham a tua vida de oração. Aprenda, irmãos, não é só de joelho não, não é só de joelho não, irmão. Como Ana derramou a sua alma diante de Deus, você consegue derramar fazendo comida, você consegue derramar na tua alma lavando a tua louça, na tua condução, no teu serviço. Não importa, Deus não mede distância. Deus é diferente do homem, irmão. Tem um versículo que Salomão escreveu: eu amo os que me amam, que na madrugada me buscam e me acharão. Muitos têm referência nesse versículo, eu vou lá de madrugada, que a filha é menor, eu vou fazer aquilo. Não, se você entender o contexto, Salomão estava falando da sabedoria, aquele que perde as suas noites de sono um pouco, sacrifica um pouco as suas noites de sono para buscar conhecimento da parte de Deus. Ele vai trazer. O que eu quero dizer? Não é só madrugada não. Muitas vezes eu chego cansado no meu emprego, mas antes de dormir eu leio pelo menos 3 capítulos da Escritura, eu faço 15 minutos de oração, mas eu não esqueço das minhas obrigações diante de Deus. Era isso que Salomão estava dizendo. Para a sabedoria de Deus vir sobre a tua vida, é necessário buscar, é sacrificar. Quando ele fala da madrugada, ele está dizendo, sacrifica um pouco do teu tempo para o Senhor. É isso que Salomão estava querendo dizer para a igreja nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Não é só madrugada, irmão, não precisa acordar 3 horas da manhã, não. Deus ouve 10 horas, meio-dia, antes do teu café, antes do no chuveiro tomando banho. Ele quer que você clame a Ele, busca Ele, ora a Ele. Olha o que Ele falou para Jeremias: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. No capítulo 33, para terminar, irmão, passou das 9 horas. Ele disse para Jeremias dessa forma: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciei-te coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluia. Igreja, o irmão, vocês não sabem o que é capaz o poder da oração. Eu creio, Pai. Talvez você olhe e vê que a sua vida não mudou. Senhor, eu estou orando, olha, a oração dele foi 10 anos, irmãos. E Deus deu Samuel. O teu Samuel está chegando aí. Aleluia. Não perca a esperança. Não dê ouvido a Penina, não dê ouvido a terceiros, não dê ouvido, irmão, aquele que te busca derrubar, não dê ouvido a Penina. Busque a presença de Deus nas orações. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Eu passei 15 minutos do horário, meus irmãos, me perdoam.